Senhores e senhoras aqui presentes, boa tarde, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Carlos, o Rogério não está na cama? Eu não vi, não. O Rogério não está, né? Senhores vereadores, vereadoras presentes na casa, verificação de quórum. Verificação de quórum. Professor Flávio, Regina. Paulo Eustáquio. Solicito a todos que possam, que fiquem em pé, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo. Salmo 107. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga-no aos remidos do Senhor que os remiu da mão do inimigo e os que consagrou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solidários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamavam ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminho direto, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para que os filhos dos homens. Pois fartou da alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta, tal como se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Portanto, se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Com a palavra, pela ordem aqui, com a palavra o vereador Antônio Carlos Pereira, depois Paulo Eustáquio, depois Regina. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, até difícil falar nesse momento, pedir uma simples, mas tenho certeza sincera homenagem que parte do coração de todos nós aqui ao ilustre e querido ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-vereador, ex-presidente da Caldense e sempre amigo, Dr. Ronaldo Junqueira, que foi sepultado há poucas horas. Ele que passou por essa casa, teve a honra de também presidi-la,
e teve com os servidores desta casa também um excelente relacionamento. Isso não sou eu apenas que digo, são todos aqueles que com ele aqui conviveram. Então é uma perda realmente irreparável para nós que tivemos prazer, alegria e a satisfação de lutar com o Dr. Ronaldo Junqueira nas mesmas hostes partidárias. Começamos na política com ele, lá nos idos de 1982, e foi sempre um companheiro leal, um político de grandes realizações, tinha um amor imenso por essa cidade, pela sua gente, e digo com certeza, principalmente pela população e pelos moradores da região sul, conjunto habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, que foi inaugurado quando ele ocupava a prefeitura, e depois como vice-prefeito, quando voltou a dirigir os destinos dessa cidade com Sebastião Navarro. Inúmeras obras foram realizadas no conjunto, piscina, ginásio, hospital e outras mais. Então, o Ronaldo Junqueira tinha realmente por aquela gente um carinho muito especial. Eu tenho certeza que outros colegas vão me suceder. É um dia de tristeza, que começou desde ontem, no início da tarde, quando a sua morte foi comunicada a nós, amigos, companheiros de luta. E eu queria também aproveitar e incluir nessa homenagem duas pessoas da nossa zona rural, o senhor Roberto Barzali, durante muito tempo também conviveu conosco aqui nos eventos da zona rural, e o senhor Ernesto Consolini, na região do Córrego Dantas, um amigo de mais de 30 anos, que também foi sepultado ontem. É o vai e vem da vida, A hora chega para todos nós, e aqueles que ficam, eu acho que têm o dever e a obrigação de reverenciar a memória daqueles que partem. Muito obrigado. Vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, também quero fazer voz as palavras do Antônio Carlos Pereira em matéria do ex-prefeito municipal dessa casa, que Poços de Caldas der muito a ele, que eu acompanhei a sua trajetória política também durante muito tempo. Eu queria pedir também esse minuto de silêncio ao doutor André Araldi, me parece, que foi vítima do infarto fulminante lá onde estava no Congresso, me parece, Recife, e foi um médico lutador, um dos grandes médicos conceituados da cidade de Poços de Caldas, foi prematuramente chamado por Deus por volta de 41 anos, foi ao trabalho, infelizmente teve esse desfecho com essa fatalidade, do qual foi sepultado na data de sábado. Vereadora Regina Ciotti. Presidente, eu gostaria de somar minha voz aqui, a voz do Antônio Carlos, do Paulo Eustáquio, também render as homenagens ao ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Ronaldo Junqueira, que eu tenho certeza muito colaborou com o crescimento da cidade de Poços de Caldas de uma forma bastante ética e com muitas atitudes importantes que refletem até os nossos dias. E não poderia também de fazer aqui e solicitar um minuto de silêncio ao meu colega e amigo, Dr. André Ricardo Araldi, que prematuramente, aos seus 52 anos, ele é de 1961, foi levado desta vida. Um infarto fulminante, passeando com a família em Recife, e teve um infarto e não suportou. Então, aqui minhas homenagens e dessa casa, tenho certeza de todos, a esse médico que era mastologista, trabalhava no serviço público, na Zona Leste, atendendo ali as mulheres, com muito carinho, muita dedicação, trabalhou um certo período no NACOM, o Serviço de Câncer da Santa Casa. Enfim, infelizmente, nós não somos donos dos nossos destinos e prematuramente ele foi levado. Obrigada. Eu queria me associar aqui a todas as pessoas mencionadas, e particularmente quero fazer também uma referência ao Dr. Ronaldo Junqueira, que foi prefeito dessa cidade, e se algo há que a gente possa aprender com essas pessoas sábias,
é que o tempo não apaga as diferenças, mas pode explicá-las. E ao explicá-las, ela permite que a gente possa manter relações cordiais, relações civilizadas, mesmo com pessoas que pensam de maneira diferente. De qualquer modo, posso afirmar que, olhando para a história de Poços, o Ronaldo se eleva como um dos grandes líderes políticos dessa cidade, um dos grandes administradores de Poços. E eu queria também fazer uma rápida menção a uma pessoa muito importante para nós também, que faleceu na semana passada, a Moema Miranda Pacola. Moema foi sempre uma figura muito presente na história de Poços, uma pessoa muito discreta, mas uma lutadora intensa, dedicou-se de corpo e alma às causas sociais em Poços, foi uma das responsáveis pelo excelente trabalho que foi feito nos anos 80, quando Poços já anunciava um princípio de favelamento ali no Country Club, e ela negociou pessoalmente, intensamente com cada um daqueles moradores e transformou aquele núcleo de favelização em 2 núcleos habitacionais, talvez a única experiência de Poços de Caldas de mutirão de construção que ela conduziu, e os moradores daqueles 2 bairros, pequenos bairros resultantes desse trabalho, carinhosamente deram o nome no bairro não oficial de Vila Moema. Além disso, ela atuou também nas causas da criança e do adolescente, no Sindicato dos Servidores Públicos, atuou fortemente no PT e foi minha colega durante o período em que eu estive na prefeitura, trabalhou comigo no gabinete. Então, 1 minuto de silêncio em memória das pessoas aqui mencionadas. Podemos nos assentar? Em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata encontra-se devidamente aprovada. Senhor secretário, para a leitura do expediente do Executivo. Mensagens 69. Projeto de lei que autoriza a doação de lotes de terreno para ampliação da empresa Estoque Farma Limitada. Às comissões pertinentes. 70. Projeto de lei que autoriza a doação de lotes de terreno para a implantação da empresa Leal Dutra Distribuidora Limitada. Às comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo, 1365. Em resposta ao requerimento número 728, de autoria dos vereadores Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão e Maria José Escaciotti de Souza, contendo pedido de informações sobre a dívida tributária da Unimed. Vista aos requerentes. 1367. Solicita a prorrogação do prazo para a resposta dos requerimentos número 719 e 739, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti de Souza, contendo pedidos de informações sobre a aquisição de instrumentos musicais e termômetros. Em discussão.
Em votação. Em votação. Sanção. Aprovado com 12 votos. 1369. Em resposta ao requerimento número 587, de autoria do vereador Joaquim Sebastião Alves, contendo o pedido de informações sobre a implantação da agência bancária na zona sul da cidade. Vista ao requerente. 1371. Em resposta ao requerimento número 676, de autoria do vereador Flávio Henrique Faria, contendo o pedido de informações sobre a caixa coletora de esgoto em terreno da rua Luiz Alexandre, Parque Pinheiros. Vista ao requerente. 1373. Em resposta ao requerimento número 707, de autoria do vereador Rogério Macedo Carrillo, contendo o pedido de informações sobre desmoronamento na rua Mariana, bairro São José. Vista ao requerente. 1374. Em resposta ao requerimento número 700, de autoria do vereador Paulo Eustáquio de Souza, contendo pedido de informações sobre locação de imóvel no bairro Santa Lúcia. Vista ao requerente. 1375. Em resposta ao requerimento número 718, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre programa de saúde bucal. Vista ao requerente. 1376. Em resposta ao requerimento número 733, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre atendimento prestado na Unidade Básica de Saúde do São Sebastião. Vista ao requerente. 1377. Em resposta ao requerimento número 721, de autoria do vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, contendo pedido de informações sobre desmoronamento na rua São Paulo. Vista ao requerente. 1378. Em resposta ao requerimento número 729, de autoria do vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, contendo pedido de informações sobre controle sanitário da fabricação de suplementos alimentares. Vista ao requerente. 1380. Em resposta ao requerimento número 687, de autoria do vereador Jonei Leandro Eiras, contendo pedido de informações sobre melhorias para o Bosque Santa Rita. Vista ao requerente. 1381. Em resposta ao requerimento número 665, de autoria de vários vereadores, contendo pedido de informações sobre investimentos efetuados pelo Estado na saúde pública do município. Vista aos requerentes. 1385. Encaminha cópia da ata da reunião da COPARP, Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, relativa à mensagem número 67 de 2013, que contém projeto de lei complementar, que altera o anexo 4º da Lei Complementar número 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e dá outras providências. Altera a forma de recrutamento de 23 cargos em comissão, sendo que 21 deles passarão de recrutamento restrito para amplo e 2 de recrutamento amplo para restrito. Anexar ao processado. Águas Minerais Poços de Caldas Limitada. Prestação de contas da empresa pública Águas Minerais Limitada referente ao mês de outubro de 2013. Às comissões pertinentes. Conselho Municipal do Idoso solicita a participação dos conselheiros em todas as reuniões e eventos para acontecerem na Câmara Municipal sobre o tema idoso.
À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, ofício CTDCA 1302, encaminha relatório consolidando de atendimentos do Conselho referente ao período de abril a setembro de 2013. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Convite. Secretaria Municipal de Educação, cerimônia de premiação pelo 35º concurso de texto em prosa e poesia, dia 26 de novembro, às 19h30, na URCA. À disposição dos senhoras vereadoras e senhores vereadores. Expediente dos vereadores. Projeto de resolução 18. Dá uma nova redação a dispositivos da resolução número 717, de 31 de agosto de 2006, que estabelece condições para concessão de homenagens pela Câmara Municipal e dá outras providências. Dispõe que a entrega do título será realizada em sessão solene, observando o limite de um homenageado por vereador. Autoria José Maria Siqueira. Às comissões pertinentes. Requerimentos. 815. Votos e congratulações da Secretaria Municipal de Esportes. Deixa eu voltar. 815. Votos e congratulações à Secretaria Municipal de Esportes e à Delegação Poços Caldense pela organização e participação do Jogo Juninho 2013, Jogos da Juventude, sagrando-se Poços de Caldas campeã geral. Autoria, vereador Paulo Tadeu e Joaquim Alves. Em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Presidente, senhores vereadores, tem um requerimento de minha autoria aí da mesmo estilo, né? Eu sempre estou envolvido aí com o esporte, todo mundo tem o direito de estar envolvido também. A gente acompanhou de perto aí o Jogo Juninho e confesso que fiquei muito feliz com a conquista das equipes de Poços de Caldas, o atletismo, o judô, o basquete masculino, que foram campeões. Então eu queria que anexasse aí o nosso requerimento também, se for possível, né? Se vossas excelências permitirem, o nobre líder, vereador Joaquim, né? Líder do PMDB, né? Falando, certo? O importante é a conquista, né? Poços de Caldas tendo, no final desse ano, uma atuação brilhante, é o fruto do trabalho de técnicos, atletas, dirigentes, a Caldense também envolvida, porque a Caldense participa do Jogo Juninho, com o basquete, com o vôlei, equipes de judô, né, atletismo, que há muitos anos realizam um trabalho espetacular. Então, eu acredito que seja uma somatória, né, de anos e anos de trabalho, que culminou agora com a conquista do Jogo Juninho, na classificação geral. 3 modalidades, repito, basquete, atletismo e judô, foram campeãs. Então, apenas para contribuir aí para o debate, solicito que seja anexado aí o nosso requerimento e fica de público aqui a nossa manifestação de alegria. O trabalho da Secretaria de Esportes a gente tem que reconhecer, acima de tudo. Principalmente no último ano da administração passada, houve, por parte da Secretaria, uma dificuldade para transporte de alunos internamente na cidade, mas talvez até por decisão do ex-secretário, do que da própria equipe da Secretaria, e agora isso está, segundo a própria equipe da Secretaria, está num nível adequado, como era, modéstia à parte, quando a gente estava na Secretaria, quando tinha transporte diário, quando a Prefeitura adquiriu um ônibus exclusivamente para isso, numa parceria com a Alcoa na época, só que depois, com o passar do tempo, esse transporte foi ficando sucateado, né? Às vezes o transporte era usado para outras finalidades e o atleta ele precisa de ter boas condições de treinamento. E essas boas condições também são um reflexo da conquista do Jogo Juninho. Então é essa a nossa manifestação. Parabéns a todos os envolvidos,
né? Poços de Caldas comemorando aí um título muito importante. Tomara que outros venham, né? Para a alegria dos atletas, dos seus pais, dos treinadores e de toda a nossa cidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Requerimento 815 aprovado com 12 votos. O requerimento de autoria do vereador Antônio Carlos será anexado. (816). Pedido de informações sobre a demanda de vagas para nos centros de educação infantil. Autoria vereadora Regina Scioff. Em discussão. A leitura, pedido do vereador Flávio Faria. Conforme informações prestadas por funcionários da Secretaria Municipal de Educação, existe uma demanda de mais de 1.500 vagas nos centros de educação infantil, principalmente para crianças na faixa entre 0 e 3 anos de idade. Trata-se de uma questão social importante e um direito da criança nesse tipo de atendimento. Preocupada com a questão acima exposta, esta vereadora requer que seja informada com relação aos seguintes quesitos. Primeiro, quais as providências efetivas que estão sendo adotadas pela atual administração no sentido de equacionar essa carência de vagas nos centros de educação infantil do município? Segundo, qual a programação de construção para novos centros de educação infantil para os próximos 3 anos, até fins de 2016, tendo em vista a demanda atual e projetada para esse período? Terceiro, informar as gestões que estão sendo feitas, que estão sendo adotadas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, no sentido de viabilizar a construção de centros de educação no município. Quarto, quais os valores que estão sendo projetados no PPA e na previsão orçamentária para 2014 com relação à construção dos centros de educação infantil? Em discussão. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Fui com a vereadora Regina Scioff. Só para relembrar aí, hoje são 4 creches que veio do governo passado, que estão em fase aí final de construção. Existe já uma construção desse governo, uma creche em construção na região da Vila Matilde, se não me falha a memória, e parece que são 2 projetos que já foram protocolados no Ministério da Educação. Uma seria na região sul da cidade também, aquela região da Coab, e outra no São José. Eu me lembro que até o Marcos Sansão apresentou aqui, acho que foi em maio ou abril, não me recordo mais, um requerimento sobre vagas, e eu acho que foi um fator importante, vereadora Regina Scioff, que antes havia uma descentralização das vagas, então a senhora não tinha uma visão mais ampla da real demanda do município, porque cada unidade ela fazia suas inscrições e levantava a sua demanda. Então hoje centralizou tudo na Secretaria Municipal de Educação. Essa previsão que a senhora falou, acho que de fato, inclusive, foi noticiada em torno de 1.500 vagas, mas recordo que no início do ano, não tenho um número exato para falar para a senhora, mas a Secretaria de Educação manifestou aí que foi gerado em torno de 700 vagas, sem construir novas unidades, mas em torno de 700 vagas foram criadas pelo município. Então, eu creio que com a inauguração de mais 4 creches e mais 2 que provavelmente deve ser entregue o ano que vem, seriam 6 creches mais ou menos, aproximadamente, deve aí ampliar aí em torno de 900, 700 vagas. Então eu vejo que é importante, mas não resolve, mas é uma ação importante no sentido de tentar contribuir para a educação infantil do nosso município. Só para contribuir nesse requerimento da senhora, que acho que é muito pertinente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Regina Scioff. Senhor presidente, só para complementar as informações do Flávio, e depois nós vamos ter mais informações, só quer dizer que se não houver um planejamento familiar, professor Flávio, está complicado, né? Acho muito importante o programa de planejamento familiar para resolver mesmo, né? Não só essa demanda, mas para que a gente possa, aquelas
gestações não desejadas, né, a gente possa estar aí fazendo esse trabalho da planejamento familiar na cidade. Obrigada. Em votação. Requerimento número 816, aprovado com 13 votos. Registrar aqui a presença dos secretários, Procurador-Geral do Município, Dalmo Romier, secretário municipal de governo, Fernando Poço, e também o ex-secretário, ex-diretor do DEMAI, senhor Armando Bertoni. 817, pedido de informações sobre melhorias em viela situada no loteamento Jardim Santa Clara. Autoria, vereador Rogério Carrillo. Em discussão. Em votação. Em votação. Requerimento 817, aprovado com 13 votos. 818, pedido de informações sobre redutores de velocidade no loteamento Estância São José. Autoria, vereador Rogério Carrillo. Em discussão. Em votação. Requerimento 818, aprovado com 13 votos. 819, votos de pesar pelo falecimento do doutor André Ricardo Araldi, ocorrido no dia 14 de novembro agora. Autoria, vereadora Regina Cioff. Oficiência. 820, pedido de informações sobre as ações do governo do Estado visando o início das obras de construção de unidade prisional. Autoria, vários vereadores. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Antônio Carlos. Até a presente data, quais as efetivas ações do governo do Estado com vistas à construção do presídio em nossa cidade? Requer-se cópia de respectiva escritura pública. Justifica-se a solicitação em razão das disposições contidas na Lei Municipal 8.517, de 29 de agosto de 2009, através do qual o município foi autorizado a doar a área pública ao Estado de Minas Gerais, visando a implantação de uma unidade prisional cujo prazo seria de 3 anos, a contar de 29 de agosto de 2009, já esgotou há 1 ano. Através do requerimento número 414 de 2001, de autoria do vereador Flávio Henrique Faria e aprovado por unanimidade em 27 de nove de 2011, essa casa solicitou informações sobre a referida doação e, através do ofício SMG 1060 de 2011, foi oficialmente informado: A, que a escritura da referida área foi lavrada em Belo Horizonte; B, que apesar do esforço da administração e também do deputado Carlos Mosconi, a obra não foi licitada; C, sendo que a obra não foi licitada, a obra não teria início em 2011. Passados 2 anos dessas informações, até o presente momento não se tem notícias sobre a realização dessa licitação e do início das obras da unidade prisional. Considerando que o prazo legal já se esgotou, torna-se necessário que o município tome as devidas providências, uma vez que parte do seu patrimônio foi disponibilizado ao Estado e que,
inerte, não toma as providências que cabe a ele para efetivar a promessa não cumprida. Em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, eu votei favorável a esse requerimento, por achar necessário, mas o secretário de Defesa do Estado, ele esteve recentemente em Poços de Caldas e ele fez uma entrevista coletiva dando, acho que todas as respostas a essas perguntas. Isso foi passado na imprensa local, mas mesmo assim aguardamos o voto favorável e aguardamos as respostas, mas todas já foram respondidas. Obrigado. Vereador Antônio Carlos. Bom, senhor presidente, nobres colegas, realmente a gente tem que admitir e concordar que está demorando um tanto quanto essa história do presídio, né? Porque aquela rebelião motivou uma série de intervenções na época, né? E a Câmara acabou tendo também a sua participação e tudo mais. Primeiro, a definição do local na legislatura passada, que a gente teve aqui um trabalho realmente desgastante, porque ninguém quer ser vizinho de presídio. Isso aí é uma coisa que, né, é público e notório. Agora, eu também fico com a presença aqui na semana passada, onde esteve presente, representando o Poder Legislativo, o presidente Paulo Tadeu, numa reunião aqui, se me falha a memória, no Hotel Nacional, com a mais alta autoridade da segurança pública do Estado, né? E acredito que até poderia ter sido uma reunião mais aberta um pouco, né? Mais ampla, para que a gente pudesse participar também. Eu só tomei conhecimento pela imprensa, sinceramente pela imprensa. Eu achei que até o presidente deve ter sido convidado, né? Para representar o Poder Legislativo, mas depois disseram que foi uma reunião de trabalho com o delegado Dr. Braulio, com o comandante do 18ª Região Militar e outras autoridades. Mas fico também, presidente, com o meu voto favorável ao requerimento, mas com a fala do senhor secretário estadual, voltando a essa cidade, a nossa Poços de Caldas, e afirmando que o presídio se tornará uma realidade em 2014. É o que nós esperamos, né? Que isso realmente venha acontecer, né? Para que essa novela acabe de vez, não só o presídio, mas também um centro de recuperação de menores infratores, que aqui da região parece que vai para a cidade de Passos, né? Então é isso que nós queremos, que o governo do Estado continue realmente dando essa atenção especial para a nossa cidade. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu concordo plenamente com as palavras do vereador Antônio Carlos Pereira. Em 2009, nós tivemos aí foi exaustivo as discussões em relação à primeira definição do local. Posteriormente, um consenso aí se definiu, né, pastor Valdir? O local, a Câmara fez o seu papel, se votou aí a doação da área, o Executivo sancionou aí essa doação. Inclusive, na lei, se fala de 3 anos, que era o prazo para efetivação, para a construção do presídio em nosso município. Inclusive, na época, se falava... Vereador Paulo Sarco, com vontade. Senhor presidente, senhores vereadores, uma parte, eu até agradeço, professor Flávio, a preocupação do senhor também, como a minha também, a respeito da construção do presídio. Porque esse requerimento que nós fizemos, né, faz parte, né, da cobrança nossa, até no sentido né, para que saia do papel esse presídio, não é isso? Porque as famílias de Poços de Caldas não suportam mais essa promessa. Vem promessa, mais promessa, e na verdade não sai do papel. Como Vossa Excelência sabe, que tem até conhecimento que não entrou no orçamento de 2013. Né? Espero que tenha entrado em 2014 no orçamento, não é isso? Já que está definido, mas temos que tomar uma decisão nesse sentido. O que nós podemos não aceitar, senhor presidente, essa ladainha, essa conversa vai construir, época de política é sempre isso aí, tá certo? E eu acredito que eu dei a entrevista nesse sentido, porque quando eu cheguei aqui
Em 69, essa cadeia já é cadeia. Aquilo ali não pode considerar presídio. E essa promessa já deu daquela época. Faz um puxadinho daqui, um puxadinho dali e tal. E a nossa família, o senhor presidente, o detento merece respeito. Ele construiu o seu fato delituoso, ele praticou, mas ele tem que ter dignidade para construir a sua vida, né? A sua pena tem que, né, merecer respeito por parte dos governantes. E, como bem disse o professor, esse terreno já foi doado há bastante tempo. Muita polêmica, mas graças a Deus passou por essa casa. Espero que o governo faça parte dele. Muito obrigado. Continuando nessa linha do vereador Paulo Eustáquio, senhor presidente, só para encerrar, então se votou em 2009, se passado em mais de 3 anos, não se efetivou essa obra e em vários momentos nós tivemos aqui, por parte do governo, sinalizações da efetiva construção do presídio. Mas, na prática, isso não aconteceu. Inclusive, nós tivemos, pastor Valdir, vereador Paulo Eustáquio, uma audiência pública onde a gente discutiu amplamente essa situação do presídio em Poços de Caldas, e foi uma audiência solicitada, inclusive, por familiares de detentos aqui no presídio local. Inclusive, na época, eu apresentei aqui um documento que não se tinha uma previsão orçamentária para a construção desse presídio. Esse ano se teve a previsão orçamentária, mas só teve a previsão. Não se efetivou nada, terminamos 2013 e ainda nada, e agora veio o secretário de Estado manifesta a construção em 2014. Esperamos, como o vereador Antônio Carlos falou, que se possa de fato efetivar, que se possa tornar uma realidade, e no sentido que se possa dar dignidade para aquelas pessoas que estão cumprindo pelos seus erros aqui em Poços de Caldas e que precisam de cumprir, pagar pelo que cometeram, mas pagar com dignidade. Infelizmente, a superlotação é muito significativa lá hoje e traz um grande transtorno para aquelas pessoas de hoje que estão no presídio local. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadores presentes, eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, faço parte aqui do Jonei, doutor Zé Maria, doutor Rogério, o Tiaguinho. Nós temos ido muito na cadeia e realmente a situação lá está muito difícil. Eu temo a última vez nós tivemos lá, Jonei, a gente teme se um dia tiver uma rebelião lá, não sei o que vai acontecer não, vai ser uma coisa muito triste para o nosso município. E sabemos que agora, mais aliviado um pouco aqui com o Sansão, com o Antônio Carlos falando que o Dr. Romulo esteve aqui e o senhor estava presente, prometeu que o presídio vai sair, então a gente fica mais aliviado. Porque a gente sabe que já tem projeto para fazer a PAC no presídio, que é muito importante. Nós, na época da doação do terreno, nós fomos em Andradas visitar o presídio lá, a gente viu a diferença que é o tratamento dos presos. Tem horta, tem sala de aula, tem diversas coisas que eles podem fazer para melhorar o dia a dia deles. Porque eu estou muito preocupado, o Jonei esteve comigo a última vez, né, Jonei? Nós ficamos muito preocupados lá com as falas dos detentos. Esperamos que Deus ponha a mão na cabeça deles lá, que não aconteça uma rebelião, porque nós vamos ter dificuldade. Então, é muito importante a construção com urgência desse presídio, para que nós tenhamos um pouco de paz, porque sinceramente, a última vez que eu estive lá, acho que o Jonei também ficou preocupado, e os próprios advogados da OAB, que faz parte dos direitos humanos, também estão preocupados. Inclusive, nós aqui da Comissão de Direitos Humanos estamos enviando uns documentos para Belo Horizonte, pedindo providência para a construção rápida desse presídio. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu acho que eu gostaria somente de ler aqui, do dia 15 de novembro, né, de sexta-feira, a notícia da Cúpula de Segurança Pública de Minas anuncia presídio de Poços de Caldas, com a presença do secretário de Defesa, né, e ele diz assim: sobre o presídio, o secretário informou que o projeto deve ser aprovado em dezembro pelo DEOP, Departamento de Obras Públicas, com início para as obras entre março e abril, para que esteja concluído até o final do próximo ano. Outras 4 unidades, blá, 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 vão ser. Né? Também estava presente a delegada da área civil aqui, como estava também o comandante da Polícia Militar. Então, eu vou ficar com a confiança de que o presídio sai para 2014 e confiando na palavra do nosso secretário de Estado, do comandante da Polícia Militar e também desta senhora
que se chama, me perdoe aqui o nome, que é a delegada aqui, chefe da Polícia Civil, que também informa, que faz outras informações. Então é importante, sim, o pedido de informações, mas o ato aconteceu tão brevemente que eu acho que é um ato desnecessário o pedido, validando completamente o direito de pedir as informações, não tiro nem de ninguém, mesmo porque eu também não gosto que se refiram aos meus, mas a coisa também já aconteceu aqui com a presença da autoridade do secretário de Estado, que veio dar uma resposta aqui pelo governo do Estado. Muito obrigada. Palavra ao vereador Flávio Faria, rapidamente, Flávio, para caminhar a votação. Completar as palavras da vereadora Maria José, é para esclarecer que eu acho que a vereadora é pertinente a sua fala e a sua preocupação, mas é que nós estamos vivendo isso desde 2009. Inclusive, esse ano, eu em alguns momentos aqui, houve um secretário de Estado que esteve aqui, inclusive inaugurou a pedra fundamental lá da área do presídio esse ano e não se teve nada de concreto. Não houve nada de concreto. Então, assim, como é algo que desde 2009 está se arrastando, então por isso esse requerimento no sentido de ter uma clareza, algo mais concreto em relação à efetivação dessa obra. Em votação. Requerimento 820, aprovado com 12 votos. Me permitir 2 comentários rápidos, né? O primeiro é com referência à presença do secretário de Estado. De fato, ele foi muito incisivo em anunciar 3 questões relativas a postos. Que ele pretendia negociar com o governador a antecipação, se possível, para fevereiro, do início dessas obras, porque ele considera que elas são fundamentais e indispensáveis. A segunda é que a questão das crianças e do adolescente não é definitivamente em Passos. É que, nesse momento, ampliar as condições de Passos atende mais rapidamente às nossas necessidades e, junto disso, ele pediu que a promotoria identificasse os nossos jovens que cometem delitos, com mais frequência, para que esses jovens já pudessem ser abrigados num ambiente como esse. Né? E, finalmente, também, como ele fez uma licitação para as câmeras de videovigilância no Estado, os recursos que estavam previstos para esse sistema de videovigilância, a licitação ficou aquém desses recursos e Poços não estava incluído, mas que, então, com a sobra de recursos, vamos dizer assim, Poços seria incluído para que essa questão da videovigilância fosse também atendida rapidamente. Esse é um ponto. Precisa ser claro, achei que ele foi muito incisivo e pela Câmara eu agradeci em nome de Poços de Caldas, dizendo que a gente compreendia o esforço. Mas, por outro lado, o requerimento tem um ponto essencial, que não pode escapar à nossa percepção. É que é preciso que o prefeito já retome negociações com o governo do Estado para que o terreno seja doado novamente. Essa é uma questão importante, porque o prazo, de fato, expirou. Qual foi a votação? 821. Pedido de informações sobre as providências a serem tomadas na rua Acácia e proximidades, situada no loteamento São João. Necessidade de implantação de dispositivos de redução de velocidade, acessibilidade para pedestres, melhorias no fluxo de veículos, dentre outros problemas detectados no local. Autoria, vereadora Regina Scioff. Em discussão. Em votação. Requerimento 821, aprovado com 13 votos. 822, requer a realização de audiência pública sobre o tema o comércio ambulante no município de Poços de Caldas. Autoria, Comissão de Justiça. Em discussão.
Em votação. Requerimento 822, aprovado com 13 votos. 823. Requer a contratação de uma auditoria independente para auxiliar a Câmara Municipal na análise das prestações de contas da empresa pública Águas Minerais Poços de Caldas Limitada, em decorrência do prejuízo acumulado de R$ 3.966.548,63. Autoria, vereador Luiz Carlos. Em discussão. Peço a leitura, senhor presidente. A leitura por solicitação do vereador Marcos Sansão. Justifica-se. Justifica-se a presente solicitação em fase das prestações de contas mensais que encontram-se em tramitação nessa Casa, apresentando balanços patrimoniais e analíticos que demonstram prejuízos mensais em decorrência do desequilíbrio entre receitas e despesas e o prejuízo acumulado na ordem de R$ 3.966.548,63. Em discussão. Com a palavra o vereador autor Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres colegas, público presente, a minha preocupação é o seguinte: desde anos atrás que eu era vereador, já vinha acatando esses prejuízos da água mineral. E agora nós temos aqui nessa casa, janeiro, fevereiro, março, abril, desde o início do ano, que nós não podemos votar a prestação de conta que está vindo para essa casa. A gente devolve está devolvendo para a prefeitura, para Águas Minerais, para dar um esclarecimento. Nós temos que dar uma solução. Então, para a população, já me procuraram, falaram: olha, Cal, como é que vai ficar? Eu falei: não, ficar, a gente faz uma auditoria, a gente vê qual o local que está dando prejuízo, o que está acontecendo, porque não é possível a água mineral vender água dá prejuízo. E eu concordo também. Então, por esse motivo que eu fiz esse pedido, gostaria do apoio dos companheiros, para todos nós podermos dar uma posição para a população de Poços de Caldas a respeito das águas minerais, que vem diversos anos arrastando com esses prejuízos, e aonde está dando, o que está acontecendo, o que tem que ser feito para melhorar. Então, por esse motivo que eu fiz pedido de informação, e volto a dizer, peço o apoio de todos os companheiros para a gente dar uma solução, mostrar para a população o que está acontecendo. Continue em discussão, vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, quero até parabenizar as palavras do que acompanha de perto o vereador Luiz Carlos Pena, que eu trabalhei com ele em outras legislaturas, a preocupação dele com águas minerais. E há pouco tempo, até me estranhando, né, vereador? Estava dizendo que estava dando lucro, que nunca teve lucro, agora está tendo prejuízo. Como está nessa casa? Quero, né, parabenizar ele, a preocupação dele ser uma empresa que não está dando lucro, até no passado foi fechado, agora diz que está dando lucro, agora chega esse prejuízo de 3 bilhões, então como é que vão fazer? Eu acho que tem que fechar as portas. Se não tem condições de manter a empresa com esse prejuízo, não podemos aceitar até então, né, presidente? Muito obrigado. Pois não. Obrigado pela parte. Eu acho que agora nós temos que pedir a prestação de conta das águas minerais. Não é só o balanço. Todas as despesas da água mineral. Pois não. Eu estou a palavra com ele. Não, eu estou concluindo já, doutor Ricardo. E por esse motivo que eu fiz pedido, está vindo para a Comissão de Justiça e está colocando a gente numa situação difícil, porque a gente não pode votar, devolver. Uma solução, a gente tem que ter alguma solução. Por esse motivo que eu fiz, e eu acredito que os companheiros devem ter alguma coisa para falar para poder preencher melhor as minhas palavras. Inclusive é a preocupação da Comissão de Justiça, do qual passa a palavra também ao vereador Antônio Carlos Pereira, que faz parte da comissão. Parabéns, vereador, pelo requerimento, e vamos esperar. Espero que seja positivo e não negativo o que está sendo falado nessa casa. Muito obrigado. É a parte? Não, eu pedi a palavra agora. Então. Não, então a palavra primeira é da vereadora Maria José.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Lical, eu acho que é bastante pertinente. Eu só gostaria, inclusive, que a casa, a assessoria da casa, a mesa me respondesse se nós podemos fazer esse pedido de uma auditoria independente, nós tendo, assim, contadores e tendo funcionários, só para nós também não cometermos, não é, nenhuma coisa, porque nós temos aí o pessoal do controle interno, nós temos o nosso contador, então nós temos essa assessoria. Então, não sei se o senhor já preveu essa possibilidade de contratação de pedido de auditoria independente, mesmo a casa tendo esses funcionários. Eu acho, porque é de 2005 para cá. Você imagina o levantamento que tem que ser feito, quantos papéis, o que vai ter que levantar, são muitas coisas. E a nossa assessoria da casa financeira é pequena em comparação ao tamanho do levantamento que vai ter que fazer. Então, por isso que eu pedi independente, então, inclusive pedi um apoio da nossa assessoria, inclusive a assessoria nossa que sugeriu que fizesse uma independente. Nós tendo. Ok, está ok, obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu apenas gostaria de sugerir que essa auditoria fosse um pouco mais ampla, né? Porque teve um período também que houve problemas, a gente não pode negar, e depois teve até o fechamento, né, da empresa. Eu acho que deveria, porque quanto mais amplo o trabalho, mais luz a gente vai ter para saber se é interessante para o município ter ou continuar tendo ou não uma empresa de água mineral. Será que isso aí é função do município? Uma pergunta que eu deixo no ar aqui, porque tem hora que eu fico pensando, o município tem empresa de água mineral? Isso aí acho que não tem muito a ver, deveria ser da iniciativa privada, não é função de prefeitura tocar empresa de água mineral, né? Porque o prejuízo que acumula vai sempre para o cofre da prefeitura, para não falar um outro termo mais chulo aqui, né? Então é sempre aquilo, é sempre a prefeitura bancando e pagando contas e tudo mais. Então, sei lá se vale a pena para o município, até isso eu acho que nessa auditoria poderia trazer um retrato também, né, do futuro de uma empresa que nos últimos anos só vem dando dor de cabeça para o município de Poços de Caldas. Palavra ao vereador Tiago Cavelanha. Presidente, novos colegas, empresa Águas Minerais Poços de Caldas me preocupa bastante. Eu, como ex-diretor do Departamento de Água, tive a oportunidade de trabalhar, de acompanhar de perto aquelas despesas, aquele caixa. O doutor Armando também está aqui presente, também teve essa mesma oportunidade. Vereador Lical, gostaria apenas, como o senhor deixou aberta a manifestação no sentido de colaborar, de cooperar, eu deixo uma sugestão para que esse pedido, como já disse o vereador Antônio Carlos, fosse mais amplo e nós pegássemos aí de 10 anos para cá. 10 anos seria, eu estou falando o número, 10 anos é um valor, um volume adequado, eu acredito, que consiga nos fornecer suficiente conhecimento para nós entendermos realmente onde está a raiz desse problema, vereador Paulo Eustáquio. Porque não adianta nós pegarmos já o problema já acontecendo, já em andamento, já em crescimento, se nós não formos buscar onde que está a raiz, onde que isso começou. Ou será que a Águas Minerais dá prejuízo desde que foi concebida? Então eu acredito que 10 anos seria um prazo aí adequado, já que vai se contratar uma auditoria independente, que façamos então a auditoria como ela tem que ser feita, desde lá de trás, passando aí, independente das gestões, aí, da questão política partidária, mas que a gente faça um levantamento completo e coerente. Segunda coisa que me preocupa muito, vereador Lical, e aí o seu requerimento só vai... Essa auditoria, com certeza, só vai aumentar essa nossa preocupação. Quem que vai pagar isso? Porque quem subsidia hoje é a DEMAI. Quem é o dono da empresa Águas Minerais Poços de Caldas hoje é o Departamento Municipal de Água e Esgoto.
que tem sim um caixa bacana, suficiente ali, mas que já demonstra sinais de necessidade de futuros investimentos e investimentos pesados. Quando vê, aparece uma dívida de 4 milhões de reais aí, que agride os cofres daquele departamento. Quem vai pagar esse prejuízo, esse rombo, que infelizmente cresce a cada dia? Nós ouvimos recentemente, como disse o vereador Paulo Eustáquio aqui, boas novas na água mineral Poços de Caldas, recorde de venda, lucro, etc. Até torço. Sempre quando ouvia essas notícias, vereador Paulo Eustáquio, recebia com o coração feliz, aberto, que bom que isso tenha acontecido, que bom que está acontecendo. Pois não, vereador. Contábil e operacional. Então é o seguinte, o que eu fico mais triste, vereador Tiago, e demais vereadores, eu acho que a água mineral de Poços de Caldas deveria ser mais divulgada, que me corta o coração. A maior parte dos eventos que você vai é água de fora. Agora diz que está dando prejuízo, então por que não está vendendo? Aonde está esse prejuízo? De onde veio, né? A raiz nós temos que Deus de baixo para saber de onde vem os prejuízos, né? Se vendeu bastante, tem que ter lucro. Sim. De onde é esse lucro? Pois é, eu até acredito, eu que agradeço a parte, eu até acredito nesses números que são apresentados, porque esses números não seriam inventados, né? Não seriam loucos de trazer aqui números inventados para essa casa. Porém, precisamos entender aonde que está esse rombo, o porquê que ele é crescente, né, vereador Elical? E sugiro que 10 anos possa ser o prazo estipulado para essa auditoria. Parabéns pelo pedido de informações. Muito obrigado. Primeiro a vereadora Regina Cioffi, o vereador Luiz Carlos, ela havia se inscrito já. Senhor presidente, vereadores presentes, vereadora, eu gostaria de, primeiro, cumprimentar por essa atitude. Em segundo, que eu acho bastante interessante essa auditoria, e nós vamos detectar, vocês vão perceber, eu que tenho já feito alguns levantamentos no ano passado, vereador Lical, que nossas águas minerais recolhem CEFEM. Enquanto outras empresas que comercializam aqui dentro, vereador Zé, não recolhem CEFEM. E a nossa água mineral recolhe CEFEM. Então, é um ponto importante também, né, que ela está cumprindo com o seu dever constitucional, né? E eu aqui também queria, assim, já como experiência que eu tive na SEI do asfalto, não é uma SEI, mas a experiência que nós tivemos, né, Johnny? A gente observa, vereador Lical, que 10 anos é um período bastante interessante para que nós possamos estar analisando e mapeando, diagnosticando essa situação em relação a águas minerais. Então, também fica aqui, nesse sentido, até mais elástico, se fosse possível ainda, para que a gente pudesse pegar realmente a raiz do problema, onde tudo começou. Eu acho que 10 anos, pela experiência que nós tivemos com a SEI do asfalto, inclusive que eu fui relatora, a gente observa que, o Jonei está aqui também, que participava da comissão, né? 10 anos é um período mais interessante. Então, fica aqui também minha sugestão, mais no sentido dessa experiência que nós tivemos aqui em relação à SEI do asfalto. Não sendo uma SEI guardando as devidas proporções, mas eu acho que é um período interessante, 10 anos. Só me permite, pois não? Até porque, se formos pegar 10 anos para cá, vários anos a empresa ficou fechada. Então, não vai ser tão difícil assim de fazer essa análise, apesar de parecer ser um tempo bastante grande, não é tanto porque alguns anos a empresa ficou inativa. Palavra, vereador Luiz Carlos. Presidente, vereador, quero agradecer as palavras do companheiro. Primeiramente, Tiaguinho, não sei a preocupação sua a respeito do pagamento. Nós estamos aqui, vereador está aqui para fiscalizar, o vereador foi eleito para fiscalizar. Então, cabe a gente ver, fazer o levantamento, ver quanto fica, para a gente mostrar para a população aonde está o prejuízo. Eu acho que uma auditoria dessa não vai acarretar um prejuízo muito grande para o município. E outra coisa também, Não auditoria, não. Acho que o senhor entendeu mal. Não, quem vai pagar é a dívida da Águas Minerais, e não a auditoria. Não, auditoria eu sou a favor. Eu acho que tem que ser paga por essa casa mesmo. Pagar os 4 milhões. Desculpa, acho que o senhor não entendeu. Outra coisa também. Nós, dizemos todos, nós somos culpados
A água mineral da situação que está indo, igual a Regina acabou de falar. Uma coisa que sempre me deixou preocupado, as águas vêm de qualquer lugar, não tem análise, coloca em qualquer lugar para vender. As águas minerais, a vigilância sanitária obriga a fazer, não sei se é diária ou semanal, as análises dessas águas. E essas águas que vêm de fora? Será? Por que não tem fiscalização? Qual o interesse de ter determinadas pessoas, não sei, de administrações passadas, não fazer fiscalização dessas águas? Então, eu gostaria, cabe à Câmara Municipal cobrar, fazer um projeto de lei que todas as águas para entrar em Poços de Caldas tem que ter análise, tem que ter fiscalização, tem que ver as notas fiscais. Por quê? A Prefeitura paga, a água mineral paga todos os impostos que são cobrados. E as outras águas não pagam. O maior prazer. E além do ISS, que às vezes não se recolhe aqui no município, se comercializa aqui, né? Então, é só um parênteses. Como é que a água mineral Poços de Caldas vai competir? Não pagando impostos, automaticamente não tem jeito de competir. Eu acho uma coisa que eu não consigo entender. Como é que pode pessoas trazer água de outro município para ser vendida aqui e competir? Então é isso aí, que eles não pagam impostos. Então cabe agora a Prefeitura, essa é a parte da Prefeitura, e Vigilância Sanitária, que elas são muito firmes na água mineral, porque eu acompanhei, eles sempre tentaram levar água mineral padrão 1000. E as outras empresas? Então cabe a nós cobrar da administração o que vai ser feito, quais providências vão ser tomadas. Porque da maneira que está, eu tenho certeza, se fizer uma fiscalização bem feita, eu tenho certeza que a água mineral não vai dar prejuízo. Eu acho que nem precisava dar lucro. Só para divulgar o nome de Poços de Caldas. Quando foi fechada a água mineral, tinha eventos na cidade, vendia água de outras cidades, que em Poços de Caldas não tinha a nossa. Então a nossa está aberta, não dando prejuízo, eu acho que já está bom demais. Só divulgando o nome da cidade, uma cidade turística, seria muito bom para Poços de Caldas. Muito obrigado. Vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, também sou favorável para que esse pedido de informações seja mais amplo, tanto nos anos, né, na quantidade, quanto também no resultado, como disse o vereador Antônio Carlos, no resultado, para ver se realmente isso é viável para a Prefeitura tomar conta de águas minerais. Eu sou comerciante, trabalho com água, e eu vejo que as multinacionais, elas, quando a gente vai comprar, eu compro produtos da Coca-Cola, a Coca-Cola me força a comprar apenas a água mineral dela. Então a gente não pode. E eu vejo que todos os comerciantes da cidade são forçados também pelas multinacionais a comprarem só a água mineral que eles põem. Então precisa ver se isso aí é viável para a cidade, manter as águas minerais no controle da Prefeitura. Gente, como é consensual aqui essa discussão, eu queria também dar um palpite aqui. Não estou fazendo defesa de encaminhamento de voto, só mesmo para tentar contribuir com o debate aqui. A primeira coisa que a gente observa na prestação de contas é que a prestação de contas ela é contabilmente muito pobre. A contabilidade está devendo um detalhamento mais efetivo dessas prestações de contas aqui. Estou olhando rapidamente, é muito pobre. A segunda questão é que diz respeito, nós temos, primeiro dizer que os 10 anos, para mim, é absolutamente normal, eu acho que deve ser assim, porque aí nós pegamos pelo menos mais uma gestão, no caso a minha, mas eu acho que é importante que a gente possa analisar também os resultados de lá. O terceiro ponto que eu queria considerar é que aqui nós estamos tratando de uma prestação de contas contábil, e o prejuízo que surge aqui, evidentemente, é um prejuízo contábil, porque os resultados operacionais são bem superiores, né? Saiu lá de R$34 mil de venda para 82, 80, 90 mil reais. Então, a operação melhorou efetivamente. Então, alguns meses existe lucro operacional, mas você carrega um passivo
muito grande anteriormente. Queria considerar também que naqueles 4 anos que a empresa ficou fechada, toda a despesa da empresa continuou sendo cobrada. Ela ficou fechada, sem resultado nenhum, mas ela não podia ser fechada. Aquele anúncio foi precipitado. Por quê? Porque ela tinha parcelamentos tributários que você só pode fechar uma empresa depois de totalmente quitado esses parcelamentos. Então, ela tinha despesas, mas não tinha receita. Então, isso também contribuiu. E, finalmente, até para a gente não ficar muito assustado, quer dizer, o prejuízo aqui de 3.966.000, ele não significa que ele tenha que ser pago, isso já está amortizado ao longo do tempo. Né? É claro que isso implicou no caixa do DEMAI, mas hoje o passivo de fato é grande, né? Mas não é 4 milhões, é 528 mil. Então, se o vereador autor aí permitir, eu, da minha parte, na condição de prefeito daquele período, eu entendo que deveria estender a 10 anos, sim. Em votação. Requerimento 823, aprovado com 13 votos. 824. Votos de congratulações à Secretaria Municipal de Educação e às escolas que participaram do 24º Festival Estudantil de Teatro. Autoria, vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Não sei. Quer? Maria. Requerimento 824, aprovado com 13 votos. 825, votos de congratulações à Escola Municipal para Surdos, Dr. Tássio de Coimbra, pelo transcurso dos 54 anos de fundação. Autoria, vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Em votação. Requerimento 825, aprovado com 13 votos. 826, votos de congratulações à Associação de Diabéticos de Poços de Caldas, pela realização das comemorações do Dia Mundial do Diabetes. Autoria, vereador Joaquim Alves. Com a palavra, o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, só para pedir para os nossos colegas assinarem comigo aí, porque poucos dias aí atrás nós votamos um título de utilidade pública, né? E tivemos reuniões com o pessoal. Eu gostaria que todos assinassem comigo, porque na hora de fazer o pedido lá não tem como a gente falar para todos os vereadores, como por causa do feriado, então eu quero que todos que você quiserem assinar comigo, eu ficarei muito contente e acredito também que o pessoal lá da associação também, porque já que nós demos aí um título para eles, né, de utilidade pública, gostaria que todos assinassem por mim. Obrigado. Continua em discussão. Pode ir? Não estava lendo. Posso pôr? Vai. Em votação. Pastor Valdir. Por favor.
A sua. Continue votação. O Flávio não está na... O Flávio está dando entrevista. Requerimento 826, aprovado com 12 votos. 827. Votos e congratulações à Caixa Econômica Federal pelos 75 anos de história em Poços de Caldas. Autoria, vereador Valdir Sementini. Em discussão, com a palavra, o vereador Valdir Sementini. Senhor presidente, novos vereadores, vereadores presentes, eu estive na cerimônia de comemoração, fui convidado para estar lá, e foi muito emocionante, porque a gente pôde ver o livro que era usado de ponto e de anotações, e também dos ex-funcionários antigos que já foram aposentados, estavam lá. Então foi uma emoção muito grande estar ali junto, né, dessa entidade que vem prestando um serviço muito importante para a cidade. Então é muito importante isso daí, e quem quiser assinar também fica à vontade. Continue a discussão, já vou pedir licença para assinar. Leva lá para o Paulo Eustáquio, senão... Leva para o Paulo Eustáquio, senão ele vai ter uma recaída, aí vai dar trabalho para nós. O Joaquim ajuda sempre. Enquanto isso, eu vou registrar aqui a presença do meu companheiro Célio Leite, reeleito presidente do PT em Poços de Caldas. Parabéns, Célio. Aquele é conhecido como Tio Nara. Ah. Tio Nara é isso. De mal, Tio Nara. Pouco, viu? Ok. Um pouquinho. Em votação. Oh, requerimento 827, aprovado com 12 votos. 828. Pedido de informações sobre a real localização de um lote situado na Chácara das Rosas. Autoria, vereador Luiz Carlos. Em discussão. A leitura, pedido do vereador Paulo Eustáquio. Conforme Cópia de escritura de venda e compra expedida em 14 de fevereiro de 1979, referente a um lote sobre o número 4 da quadra G, no lugar denominado Chácara das Rosas, é o presente para indagar. Primeiro, qual o endereço atual do referido lote? 2. Consta nos registros da Prefeitura Municipal que esse lote está registrado em nome de quem? Justifica-se o presente requerimento a preocupação desse vereador, pois trata-se de uma escritura antiga e o proprietário não consegue identificar a atual localização do seu terreno. com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, gostaria
até parabenizar o vereador Luiz Carlos a respeito desse pedido de informações, não por ter perguntado de um lote específico, mas por ter tocado no assunto do loteamento Chácara das Rodas. Vereador Lical, isso considero hoje um grande problema para o nosso município. Esse loteamento fica entre o Parque Esperança e a rodovia contorno ali, uma área bastante grande. Um loteamento que foi aprovado na época onde nossas legislações permitiam que essa aprovação fosse feita sem que a infraestrutura estivesse instalada por parte do proprietário. Existem escrituras desses lotes sem o mínimo acesso, sem a mínima condição de infraestrutura. Isso é um problema que se arrasta, como o senhor bem colocou ali, desde a década de 70. Eu tenho uma passagem, até vou me permitir contar ela rápida, quando eu era administrador da Regional Sul, e vi ali várias ocupações na margem oposta do Parque Esperança, daquele pequeno riacho que passa no fundo do Parque Esperança, que acho que o senhor conhece bem. E eu fui de pronto ali conversar com aqueles proprietários, dizendo: vocês estão invadindo uma área de preservação permanente? Tinha até canalização, pequenos espaços de canalização daquele córrego, construção de pontes. E eu falei: vocês façam favor de sair dessa área, porque vocês estão invadindo uma área de preservação permanente, vocês estão canalizando o córrego, vocês estão construindo ponte, isso aqui é um crime ambiental que vocês estão cometendo aqui, além de estarem invadindo a área. O sujeito até bastante humilde falou: Tiago, mas espera aí que eu acho que eu tenho um papel lá em casa. Voltou, esfregou a escritura na minha cara. Eu falei: não é possível. Eu não sabia o que eu fazia, para que lado que eu corria. E ele tinha escritura daquele lote, sem acesso, sem rua aberta, sem água, sem esgoto, passando por cima de um riacho que deveria estar sendo protegido. A ligação de água está clandestina, a ligação de esgoto não tem, de luz está clandestina, puxando o famoso gato da rua do Parque Esperança. Não que ele esteja clandestino, mas, coitado, a culpa não é daqueles moradores, eles pagam aquela luz. Está irregular, vamos falar assim. Clandestino dá a impressão de que ele está roubando, né? Não é o caso, está irregular. Deram um jeito ali de chegar com a água e com a luz ali, para que aqueles moradores que estão ali legitimamente pudessem ter o mínimo de condição de água, de luz, pelo menos, saneamento, mas sem garantir um acesso correto. Então o bairro é aprovado, planta existe na prefeitura, as ruas estão desenhadas, e agora eu pergunto: quem que vai fazer essas ruas? Os loteadores. Me parece que o antigo proprietário da empresa loteadora de São Paulo já faleceu, os herdeiros sequer sabem da existência desse condomínio, desse loteamento. E está lá uma grande área, com vários lotes escriturados, aprovados pela prefeitura, que eu não sei que solução que nós vamos dar para isso. Nós, o executivo, e nós também, de certa forma, vamos ter que entrar na parte dessa solução aí, né? Então, muito bem lembrado, o senhor pede informações sobre um lote específico, mas eu acho que nós devíamos fazer aí um pedido de informações sobre o loteamento de uma forma geral, para ver se tem algum estudo, alguma forma de contato com esses proprietários legítimos que não têm sequer acesso à sua propriedade. Obrigado, senhor presidente. Palavra ao vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhor vereador, nobres colegas, isso aí quem me procurou foi até companheiros nossos dessa Câmara, o Antônio Carlos, o senhor Orlando Carlos Vasques. Ele comprou esse terreno, tem esse lote, não conseguiu. Aí me procurou e falou: olha, Cal, eu já fui na prefeitura, já fui em diversos locais e não consegui uma solução, onde que fica meu lote. Então, por isso que eu fiz pedido de informação e agora vou pedir um apoio, viu, Tiago? Vamos fazer um amplo do loteamento inteiro, que a gente dá uma posição para ele e dá para os outros moradores daquele local. Ou a prefeitura faz a infraestrutura e cobra dos proprietários que têm lote nesse local, porque eles não podem ficar da situação que eles estão. Muito obrigado. Em votação. Requerimento 828, aprovado com 13 votos.
830. Pedido de informações sobre os serviços de terraplanagem contratados pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Autoria, vereador Luiz Carlos. Em discussão, a leitura, pedido do vereador Antônio Carlos. A partir do 1 aqui, ó. Quais são as empresas que prestam serviços de terraplanagem para a Prefeitura Municipal? 2. Todas possuem licença para a realização desses serviços? Se afirmativa, a resposta, anexar cópia dos documentos referentes a essas empresas, como alvará de funcionamento, regulamentação junto à Prefeitura Municipal, CNPJ e endereço. 3º, onde essas empresas realizam seus descartes de materiais? 4º, qual o número da autorização para descarte de materiais de cada uma das empresas licenciadas? Listar. 5º, todos os locais de descarte são autorizados pelo Departamento de Meio Ambiente? Se afirmativa a resposta, anexar cópia de todas as autorizações, incluindo plantas topográficas e toda a documentação pertinente. 6º, como é realizada a fiscalização de descarte de materiais do Departamento de Meio Ambiente? 7º, qual a penalidade aplicada a essas empresas que não possuem documentação regular? Peço a palavra, vereador Luiz Carlos, autor. Senhor presidente, eu gostaria, teve uma falha aí na hora que foi batido, não é que prestam serviço para a Prefeitura, é que prestam serviços para a população a respeito do serviço de terraplanagem. Não é da Prefeitura, não. Geral. Em geral, tirar a Prefeitura, porque não é da Prefeitura. A Prefeitura tem os equipamentos dela, elas fazem a parte dela. Então, mas é em geral. Só isso. Possível fazer essa correção? Aqui no primeiro item que está. As empresas prestam serviço no município. Ele retira ou corrige? Para a Prefeitura. Sim, assim do gabinete, viu? Ele retira ou... As empresas que prestam serviços para a Prefeitura. No município. Na Prefeitura. Você quer retirar e representar ou tem como corrigir? Pode ser. Credenciados pela Prefeitura. Então, no ofício que foi encaminhado, faz essa correção verbal que ele fez aqui. O vereador mantém o pedido de informação com a correção, que é o serviço de terraplanagem que prestam serviços no município. Correto? E aí no ofício que vai capear, a gente faz a correção. Continue em discussão. Em votação. Continue em votação, professor Flávio. Requerimento 830, aprovado com 13 votos. 831. Pedido de informações sobre a situação do concurso público número 01 de 2013 para provimento do cargo auxiliar administrativo. Autoria, vereador Luiz Carlos. Em discussão, a leitura a pedido da vereadora Regina Cioff. Aqui, Devido às solicitações recebidas, no sentido de se esclarecer a situação dos candidatos que passaram no concurso número 01 de 2013 para provimento do cargo auxiliar administrativo, é o presente para indagar. Primeiro, quantas vagas foram disponibilizadas de imediato para o preenchimento do cargo? Anexar cópia de lista de aprovados. 2. Quantos candidatos aprovados foram chamados até a presente data? Terceiro, existe previsão de chamada de mais aprovados até o final deste ano? Justifique. Quarto, existe outro concurso que ainda está em vigência que os candidatos estão sendo chamados para esse cargo específico? Justifique. Em discussão. Em votação.
Requerimento 831, aprovado com 13 votos. 832. Pedido de informações sobre a situação do loteamento Chácara Praia do Sol, localizado no bairro Bortolã. Autoria, vereador Luiz Carlos. Em discussão, a leitura a pedido do vereador Flávio Faria. Sabendo do problema. Sabendo do problema do loteamento denominado Chácara Praia do Sol, localizado no Bortolã, e procurando solucioná-lo, é o presente para indagar. Primeiro, qual é a real situação do loteamento Chácara Praia do Sol junto à Prefeitura Municipal? 2. Quem é o responsável por esse loteamento? Em discussão. Vereador Luiz Carlos, tem preferência. Senhor presidente, novos colegas, esse loteamento é um outro problemático do Jardim Country Club, da Bortolã. Esse loteamento faz muitos anos que está parado, a prefeitura está deixando de arrecadar impostos, e não sei de quem é o proprietário, que deve estar aguardando a valorização do local. Não tem estrutura, não tem nada, uma parte lá na alto do morro, não tem estrutura alguma. Então, eu acho que eles estão esperando valorizar para depois fazer estrutura. Eu gostaria que a prefeitura notificasse o proprietário desse loteamento, que ele tomasse as providências o mais rápido possível, porque tem diversas pessoas que têm lote naquele local, que é uma providência, que não pode um lugar nobre daquele de Poços ficar na situação que está. Por isso que eu fiz esse pedido, para mais rápido possível a gente mostrar para a população da Bortolã o que está acontecendo, a realidade daquele loteamento. Obrigado, senhor presidente. Vereador Flávio Faria. Cumprimentar o vereador Erical, senhor presidente. Esse loteamento, eu me recordo, nós manifestamos aqui, não só eu, acho que outros vereadores na legislatura passada, acho que ele deu uma entrada, acho que em 1962, se não me engano, vereador Thiago. O projeto de regularização desse loteamento junto aí ao município, só que acabou depois não concluindo a realização, e o vereador Erical tem razão. Tem localizações ali, ou ruas ali, que de carro comum você não consegue entrar. A pessoa tem escritura, mas você não, o proprietário do loteamento não fez a infraestrutura, então não tem infraestrutura, não tem energia elétrica, não tem vias públicas, então é uma situação complicada. Pessoas compraram, tem a escritura do imóvel em alguns casos, mas infelizmente não foi feito aí por parte do proprietário da área nenhuma infraestrutura que traz um transtorno violento para quem adquiriu uma área ali, como também comentei com o presidente, o Jardim Bandeirantes, né? Jardim Bandeirantes de Poços de Caldas também é um caso complicado também, que existem áreas do Jardim Bandeirantes, pessoas compraram o terreno e hoje você vai lá, virou um pasto, porque o terreno não existe ali mais, não existe infraestrutura, ou seja, quem ficou no prejuízo, lamentavelmente, é o cidadão que adquiriu esse imóvel. Né? Obrigado, senhor presidente, cumprimento o vereador Erical. Em votação. Requerimento 832, aprovado com 13 votos. 833. Reitera os termos do requerimento número 661 de 2013, que contém pedido de informações sobre referente às normas para destinação de áreas para carga e descarga nas vias públicas. Autoria, vereador Luiz Carlos. Em discussão, a leitura, a pedido do vereador Paulo Eustáquio. Depois a palavra do vereador autor. O referido pedido tem como finalidade esclarecer dúvidas, principalmente dos comerciantes estabelecidos na rua Pernambuco, vizinhos do supermercado São Michel, onde existe uma placa indicativa de área de carga e descarga das 6 às 18 horas, ferindo o cumprimento da lei de número 5.664, de 7 de setembro de 1994, que estabelece o horário de 13 às 16 para aquela rua. Outro motivo é que não consta em lista recebida por essa casa o nome da rua Pernambuco e o horário de estacionamento permitido em cada uma dessas áreas de carga e descarga da referida lista. Vereador Luiz Carlos, com a palavra.
Você quer ceder a palavra, Paulo Não Eustáquio? cedo, querido. Pode ser. Paulo Eustáquio, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores... O vereador autor tem preferência, por isso que eu passei aqui. Mas, como eles se entendem muito bem já há alguns anos, a palavra é com o Paulo Eustáquio. Esse é meu orientador, presidente, meu colega, e faz tempo, né? O Santo Papo. Mas o que eu queria falar, senhor presidente, senhores vereadores, não somente lá nessa área determinada por Vossa Senhoria, e se a cidade inteira. Tá, infelizmente, o fluxo de veículos aumentaram, o tráfego e estacionamento de carga e descarga está para todo lado. Além de não ter horário, e se tiver horário não cumpre, tem também os locais que eles colocam caixa, né, pneus, e o proprietário se sente, vamos dizer assim, do estabelecimento, dono daquele espaço físico. Dono, e falar, não, vou parar aqui. Se o determinado pessoa estacionar ali, eles riscam o carro, se não ficar perto, entendeu? E até agora eu não vi solução nenhuma até então do atual secretário de Defesa Social nesse sentido. Se ele entende de trânsito, ele tem que tomar essas providências. Ele tem que tomar essas providências. E a cidade está cheia. Está cheia, então o secretário entende bem, claro, respeito, entendeu? Mas ele tem que tomar providência. Tem que tomar providência do fluxo de veículos, de ônibus estacionados nos finais de semana em Poços de Caldas, em todos os locais. Estacionamento, que eles marcam faixa amarela, vamos dizer assim, de frente aqui, ele falou São Michel, aqui perto no Hotel Palace Hotel, o que tem de uma vaga lá, entendeu? E se a gente parar lá, vem de fora a fora. Mas cada dia eles aumentam, e não somente lá, na cidade inteira. Ué, que lei que nós temos? Eles não respeitam nada. Será que ele é os donos da verdade? É o dono da cidade para arrumar? O senhor pode ver um final de semana aí, os ônibus, onde tem lei que não é cumprida há muito tempo, que é lá no terminal de linhas urbanas, de rodoviária lá embaixo, tem lei para isto, entendeu? Antigamente, os guardas municipais, até então, que faziam obrigava, né, disse o passageiro, que tem horário para ser cumprido, correto, tal hora, vocês podem vir para a cidade, né, vamos dizer, aos domingos, né, pegar os turistas. Nada contra o turista, mas aqui é uma cidade que ninguém respeita. Turismo, sim, nós necessitamos, mas tem que ser respeitado também o direito do cidadão poço-caldense, né, né, e, portanto, eu quero parabenizar o vereador Lical, que nós possamos cobrar, que não somente disso. Infelizmente aqui, entendeu? Passa ali na rua Lagoas, por exemplo, na Lagoas, na Barros Cobra, ônibus, esse dia eu passei uns 20 minutos esperando lá, não tem jeito, alguma coisa tem que ser feito, tem que ser multado. Por que só o Poços Caldense tem que ser multado? Ué, o direito de ir e vir é para todos, mas tem que respeitar a nossa cidade, ou é uma cidade de ninguém. Espero mais a atuação do secretário de Defesa Social, que assumiu há pouco tempo, que ele toma as providências. Muito obrigado. Palavra com o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, novos colegas, eu fui procurado por pessoa nesta casa que gostaria de saber, tem um estabelecimento na rua Paraíba, e qual o motivo que o São Michel tem o horário diferenciado dos outros, é até 18 horas. Então, ele queria saber, na lei, por que um tem privilégio e outro não tem. Então, eu estou fazendo esse pedido de informação para saber e dar uma posição para eles, qual é o motivo que o São Michel pode ficar até às 18 horas, inclusive já tem até foto, nesse pedido eu acho que não está, mas que eu tive que reiterar, no outro tem, ele trouxe a denúncia nessa casa, e mostrando um, mostrando o outro, por esse motivo que eu entrei para dar uma situação que se encontra, para ele poder depois tomar as devidas providências contra a prefeitura, ou a favor, não sei o que ele vai fazer. Certinho? Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, apenas para concordar aqui com as palavras do vereador Paulo Eustáquio, o requerimento realmente é muito interessante, atinge uma rua, né, mas é uma rua problemática, né, em todos os sentidos. E eu não sabia também, por incrível que pareça, eu não tinha conhecimento desse privilégio, né, de uma empresa, apesar de ser uma empresa importante, que dá emprego e tudo mais, mas eu acho que tem que cumprir a lei é para todos, né? E o vereador Paulo Eustáquio foi muito feliz, virou festa, né? Agora, estamos confiantes no trabalho do Luiz Carlos Lima, secretário de Defesa Social, que hoje ocupa o cargo
e não tem nem diretor do Demutran mais, né? Ele é o secretário e acumula o cargo. Estamos confiantes que ele possa resolver esses privilégios, né? Acabar com esse privilégio aí da Rua Pernambuco, e no final de semana também, o vereador Paulo Eustáquio. A cada sábado e domingo é uma festa, em termos de abusos de ônibus de turismo por toda parte. É difícil encontrar uma rua onde eles não estão estacionados irregularmente. Muito obrigado. Palavra, vereador Flávio Faria. Só cumprimentar o vereador Luiz Carlos Penicil pelo requerimento. Eu também não tinha conhecimento dessa questão dos horários, mas a gente tem observado aí a boa intenção do Coronel Lima, no sentido de dar resposta para os anseios da população no dia a dia. Esperamos que ele possa aí, de fato, dar uma resposta à altura, no sentido de atender a expectativa desse cidadão que procurou o vereador Lical, manifestando aí essa preocupação por um tratamento meio diferenciado aí. Então esperamos que em breve essa resposta chegue aqui e se tenha uma solução. Obrigado, senhor presidente. Vereador Antônio Carlos. O líder do PMDB, né, vereador Joaquim, de que o inspetor Bastos foi nomeado para ser diretor do Demutran, que para mim é novidade, não tenho acompanhado muito nos últimos dias do Diário Oficial. E boa sorte para ele também, né? Já foi diretor da Guarda e agora diretor do Demutran. É isso aí, muito obrigado. Salvo engano, acho que é por interino, né? Salvo engano, é interino. Em votação. Essa informação, senhor presidente, senhores vereadores, mas espero que ele faça um bom serviço que vamos cobrar. Porque quando ele estava na Guarda, ele gostava de dar muita entrevista. Espero que nós temos que cobrar, entendeu? Falar é fácil, mas eu espero que ele cumpra o dever como diretor, que ele entenda, tá certo, que algumas providências, e vamos cobrar, já que ele já trabalhou na Guarda, inspetor e tal, primeira coisa, ele tem que tomar providência nesse sentido dos ônibus no final de semana em Poços de Caldas. Esse estacionamento privilegiado, né? Também eles têm que, como diretor, ele tem que, entendeu? Vamos esperar mais ação dele e também do secretário de Defesa Social, como bem disse o ilustre vereador, líder do prefeito Flávio Henrique. Muito obrigado. Agora sim, em votação. Requerimento 833, aprovado com 13 votos. 834. Pedido de informações sobre transporte escolar através de vans em Poços de Caldas. Autoria: Tiago Cabelanha, Valdir Cimentini, Marcos Tadeu Sansão. A leitura a pedido da vereadora Regina Cioff e do vereador Tiago. À vista do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, até a presente data, quantas vans possuem autorização da Prefeitura Municipal para efetuarem o transporte escolar? Enviar listagem. 2. Existem registros atualizados de denúncias sobre vans trabalhando irregularmente? Essas situações são do conhecimento do Demutran? Justifique. Terceiro, os veículos contratados pelo Poder Público também passaram por essa fiscalização? Justifique. Quarto, os veículos estão sendo fiscalizados nas imediações escolares? Com qual frequência? Quinto, quantos veículos foram apreendidos em situação de irregularidades? Justifica seu presente requerimento a preocupação desses vereadores em relação à qualidade do transporte escolar em nosso município. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago Cabelanha. Senhor presidente, nobres colegas, semana passada tivemos oportunidade, né, pastor, de nos pronunciarmos ali da tribuna dizendo sobre o transporte escolar. Fomos procurados pelos membros da Associação dos Motoristas de Transporte Escolar, que estão desesperados, nobres colegas. Não tem mais aonde correr, nem a quem recorrer com relação à falta de fiscalização das vans escolares. Isso, infelizmente, é um problema que já se repete há anos
E essa insuficiência na fiscalização é mais que recorrente. Segundo informações que nos chegaram, neste ano de 2013, nenhuma fiscalização sequer foi feita com relação a esse transporte irregular. São carros que não passam pela vistoria do órgão competente, são carros que não possuem o selo de acordo com o manda a lei municipal, são carros que transportam um número além da sua capacidade de passageiros, são carros que não têm aquele cuidado, aquele dispositivo da janela abrir apenas um determinado espaço, impedindo que a criança coloque a cabeça para fora do veículo, são carros que não possuem cinto de segurança, são motoristas que não possuem a habilitação compatível com o tipo de transporte que executam, enfim, vários crimes acontecendo consecutivamente à luz do dia e transportando aí o bem mais precioso que nós temos, que são as nossas crianças Poços-Caldenses. O pai, muitas vezes, na intenção de economizar 10, 20 reais, ou na inocência, achando que aquele transporte é tão seguro quanto o outro, coloca seu filho na mão de um profissional que sequer sabe se é competente ou não. Então, senhor presidente, o que nos move na redação desse requerimento é que nós não queremos mais ver outra fatalidade acontecer no nosso município para daí então tomarmos providência. Não foi uma nem duas. Não passamos aí 6 meses sem termos a triste notícia de um acidente fatal com vans transportando aluno. Nós não precisamos mais esperar isso acontecer. Nós estamos atentos, nós estamos cobrando, e não só aqui dessa casa não. Várias reuniões foram feitas com a Polícia Militar, reuniões foram feitas com o secretário de Segurança Pública, o Coronel Lima, pessoalmente, estive com ele, e a resposta que nos foi dada na hora foi de que seria aumentado, né? A fiscalização seria mais atuante do que vinha sendo. Mas infelizmente na prática o que aconteceu foi aí um abandono total e um descaso, um descuido, né, no transporte escolar, desprestigiando aquele profissional que anda certo, que paga seus impostos, que cuida do seu carro, que dá manutenção, que faz as inspeções. Esse está sendo prejudicado. O que trabalha irregular está sendo privilegiado. Esse está trabalhando aí debaixo do nosso nariz, contrário a todas as leis municipais. Já estou encerrando, vereador. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, em nome dos colegas vereadores, eu acho que também, com tudo que o vereador Tiago disse, eu acho que uma coisa muito grave que está acontecendo também é que próprios associados da Associação dos Motoristas de Vans, eles estão saindo da associação, porque já que não está tendo a fiscalização devida pelo órgão competente, eles estão saindo da associação porque não está precisando, então vai ficar mais barato. Ele não precisa trocar um pneu, ele não precisa regularizar a situação dele, então eles estão saindo assim, eles não pagam nem sequer a taxa da associação. E isso fica uma situação muito pior ainda, vereador. Uma vez, vereador Marcos Sansão, o que nós estamos vendo no nosso município é o seguinte: aquele que quer andar certo sendo penalizado e aquele que burla a lei sendo privilegiado devido à falta de fiscalização. Estamos na contramão. Deveríamos era privilegiar e estimular que todos andassem certo e punir, sancionar aquele criminoso. Mas na verdade o que acontece, a prática é a contrária. E a presidência da associação, ele mostrou quais eram os infratores, aonde que eles trabalhavam, e ainda sofreram que no prédio da associação passaram lá e deram um tiro ainda para inibir essa denúncia. Então isso fica mais preocupante ainda. Com a palavra o pastor Valdir. Senhor presidente, apenas cumprimentando também
que hora nenhuma, né, nós estamos aqui incentivando que o transporte escolar esteja todos associados à associação. Não é essa a preocupação. É que a associação, os associados, eles são fiscalizados internamente também. Então, por isso, na palavra do nobre vereador Sansão, falando a respeito que muitos querem deixar de lá, porque não pode, eles não permitem fazer parte da associação se não tiver em dia. Então, é muito importante isso daí, né? Eu tive lá, no dia seguinte, tá lá, inclusive, lá a marca no vidro lá, do tiro que foi dado lá. Foi dado de madrugada, graças a Deus não tinha ninguém lá dentro, mas se tivesse, poderia ter atingido uma pessoa que estivesse lá no escritório. Então é muito preocupante que, na verdade, o errado quer ser certo e ainda quer intimidar as pessoas que querem realmente que estejam as coisas certas. Em votação. Requerimento 834, aprovado com 13 votos. Terceiros, ofícios, auto-ônibus circular e Poços de Caldas, em resposta à indicação número 1239, de autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão, solicitando que os sanitários da estação central permaneçam abertos até meia-noite. Vista ao requerente. Fundação Hemominas. Desculpe, Conselho Regional de Educação Física. Entrega da medalha Paulo Roberto Bassoli. Então, do Ministério da... Não, esse foi suspenso. Ah, ok. Por isso eu confundi. Então, Conselho Regional de Educação Física, entrega da medalha Paulo Roberto Bassoli, dia 22 de novembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Fundação Hemominas. Segundo encontro de gerenciamento de resíduos de Poços de Caldas, dia 30 de novembro, às 8 horas, no auditório da Associação Comercial. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Sabe Jardim Monte Almo. Reunião para discussão do tema Segurança Pública, dia 28 de novembro, às 19 horas. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Encontro Construindo Planos Municipais de Mobilidade Urbana, dia 28 de 11, às 8 horas, das 8 às 17 horas, em Varginha, Minas Gerais. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Câmara de Muzambinho, sessão solene de entrega do título de cidadão honorário, dia 30 de novembro, às 19h30. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, terceira reunião regional Sul, em ação, projeto de desenvolvimento efetivo do Sul de Minas Gerais. Dia 21 de novembro, Câmara Municipal, São Pedro da União, Minas Gerais, às 10 horas. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Intervalo regimental.